até mesmo dentro da igreja, as próprias mulheres da igreja hoje não estão tendo a conduta correta que agrade a Deus. Pastora Sara Shevá fez um alerta para os homens cristãos. Então, se você é homem, se considera cristão, acredita em Deus, ou se você é mulher também, esse vídeo aqui vai abrir os seus olhos sobre algo que vem acontecendo em diversas igrejas com as mulheres. Então, presta bastante atenção. Ela também fala aqui sobre o Tim Tebow, que é esse rapaz aqui. Depois eu vou falar para vocês quem ele é, do que se trata. E vamos reagir aqui ao que ela falou. Os homens bons, os homens que são honestos, corretos, eles têm muita dificuldade hoje de confiar numa mulher, porque até mesmo dentro da igreja, as próprias mulheres da igreja hoje não estão tendo a conduta correta que agrade a Deus. Então o cara pensa, poxa, se essa mulher não é fiel ao Deus dela, vai ser fiel a mim? É verdade, gente, isso daqui é verdade. Pra quem não sabe, eu sou filho de pastor, tá? Eu já passei por diversas igrejas aí no decorrer da minha vida, e eu poderia falar muitas coisas aqui, só que eu preferi trazer aí a palavra da Sara Shevá, pois ela é uma pastora atualmente, né? E já é reconhecida aí na internet, do que eu simplesmente relatar a minha história, pois eu sou um completo desconhecido ainda na internet. Inclusive, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo com o passar do decorrer desse vídeo, pra me ajudar no engajamento, pra me apoiar aqui no canal, tá? Então vamos ver aqui o que mais ela fala, mas basicamente o que ela fala aqui é verdade. As mulheres não dá mais pra confiar nas mulheres, mesmo as mulheres da igreja, tá? Vai pra igreja. Aí, vamos namorar, vamos fazer as coisas da forma de Deus. Ixi, Maria. Aí a menina começa a namorar com ele, não põe limite, não tem o princípio, não tem a conduta correta. Hoje elas começam com esse papo assim, ó. O homem também tem que se controlar. Claro, normal, ele é um homem de Deus, ele vai se controlar também. Por que ela tá falando isso? Porque tem muita mulher que vai lá e atiça o homem, né, digamos assim, desperta ali diversos gatilhos e desejos no homem, e depois quando os dois caem em tentação, a mulher coloca a culpa no homem. Ou quando a mulher engravida ou acontece alguma coisa pior, né? Só que o poder do não está na mão do homem. E isso a gente vê fisiologicamente, entendeu? Deus fez a mulher com uma fisiologia que ela consegue esconder, ela consegue segurar muito mais do que o homem. Vamos traduzir para o português correto. A mulher tem a capacidade de fechar as pernas, mas as mulheres não fecham as pernas, abrem as pernas e depois saem colocando a culpa só nos homens. E aí sobra para o homem ficar com todo, digamos assim, a fama de que não presta, de que engravidou a mulher, que abandonou, que tá pagando pensão, e ela se faz ali de vítima, que é o que mais acontece principalmente aqui no Brasil, tanto na igreja como fora das igrejas. Meio que isso virou um padrão, uma cultura onde todo mundo já normalizou, digamos assim. Então essa fisiologia fala do poder dado à mulher para conseguir segurar muito melhor do que o homem. Concordo. Então o poder de levar o relacionamento até o altar em santidade, né, sem profanar, né, como você está falando do profano, o poder não estará na mão do homem. O poder está na mão da mulher. Tem um ditado que eu brinco muito e falo o seguinte: tem 3 coisas que ninguém segura: fogo morra acima, água morra abaixo e mulher querendo dar. Ninguém se... Isso é verdade, gente. Inclusive, para vocês terem ideia, uma vez eu trabalhei em uma empresa onde o gerente ali, o gestor, ele era casado e tinha uma menina ali que era uma das atendentes, que ela era apaixonada por esse cara. Apaixonada. Chegou a um ponto, gente, dessa menina ser tão doida por esse cara, que as outras meninas começaram a falar para ele: cara, enquanto você não pegar essa menina, ela não vai te dar sossego. Ou você pega ela, ou você demite ela e manda ela embora. E eu não sei porque passou um tempo depois, eu saí da empresa, não sei se ele chegou a aguentar a tentação, mas eu sei que essa menina todo santo dia dava em cima desse cara, mesmo sabendo que ele era casado, gente. Então isso acontece. Eu tenho certeza que vocês também devem conhecer algum tipo de relato de algum conhecido ou conhecida de vocês que também é assim. O cara tá lá casado, a mulher sabe que o cara é casado e insiste em dar em cima do cara, em se atiçar pra cima do cara, despertar gatilho e desejo no cara, ficar realmente dando em cima do cara. Isso acontece muito e também acontece dentro das igrejas. Acontece aí com cargos também dentro das igrejas, pastor, presbítero e diversos outros cargos que tem dentro das igrejas, principalmente músicos também, acontece muito. Às vezes a pessoa é casada, mas não é porque você é casado ou você é casada que nenhuma mulher vai dar em cima do seu marido, nenhum homem vai dar em cima da sua esposa. Isso aqui é um alerta, tá? O cara pode estar namorando e ser o cara mais santo do universo. Se ele começar a namorar a menina e a menina tiver decidida a levar ele pra cama, levar ele pro sexo, ele pode ser crente da igreja, menino de Deus, que ele vai cair. É verdade, gente. Inclusive, eu mesmo, eu caí assim. Fui criado dentro da igreja, né? Meu pai foi pastor, tudo. E o meu primeiro relacionamento eu caí assim, porque a menina deu em cima de mim e eu não resisti à tentação, digamos assim. A gente é ser humano, né? A gente tem hormônios. E os hormônios, eles não se convertem, né? Digamos assim. Eu fui lá e caí. Me afastei da igreja, saí da casa dos meus pais, dei muita dor de cabeça pra eles. Depois, pra se reconciliar, não foi uma tarefa fácil, digamos assim. Então, isso acontece mesmo, né? Então, a mulher, quando ela
quer realmente liberar pro homem, dar pro cara, não tem quem segure, gente. Não tem quem segure. E vamos ver aqui, ela dá até exemplos de um rapaz aqui muito famoso lá nos Estados Unidos, que ele é um esportista, né? E ela conta a história dele. Vamos ver aqui tudo o que aconteceu com esse cara também. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele e mostrar um outro vídeo aqui de um canal, né, de esportes. Fala também sobre essa pessoa. Por quê? Porque em algum momento ele vai estar fraco. Pode ser que ele esteja forte a maioria do tempo, mas em algum momento vai bater a carência. E se essa garota tá decidida... Eu não sei se você conhece a história do Tim Tebow. Tim Tebow era um jogador de futebol americano, que é cristão. E o Tim Tebow, ele... É esse rapaz aqui, gente. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês um outro canal que também fala e afirma as mesmas coisas que ela fala aqui. Pra você ver que é verídico essa história que ela conta aqui. Tim Tebow é um jogador americano. Ele colocava versículos bíblicos no rosto, como, por exemplo, João 3,16. E enquanto ele fazia os jogos ali, ele ficou, inclusive, famoso. Muita gente começou a fazer meme com ele por conta disso. Porque às vezes ele orava no campo e tudo mais. E descobriram que ele era virgem e começaram a debochar dele. E ele batia no peito e falava que era virgem mesmo, porque ele era cristão, vem do lar de uma família cristã. Vamos ver aqui o que aconteceu com esse rapaz. Ficou muito famoso na época. Ele dobrava o joelho assim, ó, e glorificava a Deus antes, na beirada do campo, antes de entrar, e orava. Certo. E ele ficou famoso. Vários artistas de Hollywood começaram a imitar, a brincar, zoar ele. E descobriram que ele era virgem naquela ocasião, um menino criado na igreja, um menino de Deus, convertido de verdade, santo e lindo, altão, bonitão, fortão, rico, né, americano e tal. Ou seja, um cara rico, bonito, né, um atleta. Pensa no quão esse cara não chamava a atenção das mulheres. E aí vamos ver o que fizeram. Isso é uma história real. Se você der um Google, você vai encontrar. Um repórter, um cara assim, mal intencionado, ofereceu $1 milhão de recompensa para a mulher que conseguisse seduzir ele, tirar a virgindade dele e fazer ele cair. Pra você ver o quanto um cristão verdadeiro, íntegro, incomoda as pessoas. Porque quando você é um exemplo a ser seguido, né, você se torna um cabeça ali. Muitas pessoas vão ver você como exemplo e automaticamente, se você cai, todas aquelas pessoas que te enxergam como exemplo, elas também, digamos assim, vão perder a fé. E às vezes vão até ceder à tentação, porque vai pensar, se fulano caiu, eu também vou cair. Quem sou eu perto de fulano? Você vê como que o ser humano é cruel, né? Às vezes não é nem demônio, às vezes são as pessoas que são más mesmo. Pra você ter uma ideia do quanto incomodava a virgindade de um homem especial, de um cara que tava sendo uma referência para milhões de homens no mundo. Ele era uma referência para milhões de homens no mundo. E ele era alvo das minhas orações a nível de intercessão. Eu intercedia pela vida dele. Eu orava por ele, mesmo sem conhecer. Entendi. E eu orava, falava, Deus protege esse cara, Deus não deixa esse cara cair. Algumas pessoas Deus coloca pra eu orar, ele era uma dessas pessoas que eu orava. Eu só parei de orar por ele no dia que ele anunciou o noivado dele. Ele casou com uma menina maravilhosa, tão super feliz. Pra você ver, né? Mesmo as pessoas se levantando contra a vida dele, ele conseguiu casar e ter uma família aí, debaixo da graça e da proteção de Deus, debaixo também, provavelmente, de muita oração. Vamos ver aqui outras questões que ela vai falar sobre o medo que alguns homens têm de se manter virgem, de se manter aí íntegro. E lá na frente conhecer uma mulher, digamos assim, babaca, né? Isso acontece muito também. Às vezes o cara, ele vai, trabalha, estuda, faz faculdade, se forma, cria uma empresa. É um cara extremamente bem sucedido. Aí quando ele finalmente resolve casar, ele descobre que a mulher é uma, digamos assim, uma pessoa que não presta. Ela vai falar sobre isso também aqui, vamos ver aqui. Mais linda. E casou em santidade com ela. A menina também cristã, parece que era ex-miss, uma coisa assim. Mas uma menina linda, mas cristã. Linda como ele. Mas você vê, assim, outro nível. O olhar dos dois. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que é o rapaz e essa aqui é a esposa dele. Uma mulher bonita também. Você vê que forma um casal bonito, os dois. Pra você que quer saber quem é o atleta que a Sarah Sheva falou, você pode assistir esse vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui, onde esse rapaz fala aí sobre o lado profissional aí de atleta desse rapaz. Ele fala sobre a questão profissional do atleta Tim Tebow. Então é só você pesquisar quem é a lenda, tal, colocar o nome dele aí que você acha esse vídeo. Ele fala todo o lado profissional desse jovem, que é um jovem cristão, conta a história dele também. Eu indico você dar uma olhada nesse vídeo. Eu só não vou colocar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, né, esse vídeo aqui. Mas eu indico você dar uma olhada lá, depois que você terminar de assistir esse vídeo, é claro. Ele foi o Kaká que deu certo, então. Parece que sim, né? Ele é uma referência incrível, é um cara que ele venceu muita coisa. Agora, vamos imaginar, voltando pro assunto, né? Imagina quanto de dificuldade que esse cara teve, sendo um cara bonito, rico, famoso, e era virgem. E não se envergonhava da virgindade dele. Porque tem homens que talvez se envergonhem, vou ser zoado e tal. O cara tem que ser muito macho, né? Pro cara assumir e matar no peito a história da virgindade, né? Nos dias de hoje, né? Esse é o medo deles. O maior problema é, peraí, se eu me guardar e lá na frente... Pra uma mulher idiota. Pra uma mulher que não vale a pena. Exatamente isso. Eu acho que é o medo de todo mundo. Eu mesmo, quando era da igreja, assim, firme, né? Antes de cair e tudo mais, desviar e retornar pra igreja, eu cometi esse erro. Fui lá, me relacionei. Meu primeiro relacionamento, a mulher não prestava, digamos assim. Inclusive, eu fui traído pelo meu próprio cunhado, pra vocês terem uma ideia só do que eu passei.
passei. Não vou entrar mais em detalhes, não. A mulher que, ao invés de pensar como eu, fez tudo ao contrário. E aí, muitas vezes, a pessoa ainda finge que é ovelha, entendeu? Só que na verdade é lobo. Só que aí, o que eu digo pra eles? Eu Aquela mulher que finge que é santinha, sabe? digo o seguinte, você tem muito mais chances de descobrir o caráter dela se você fizer abstinência do que você tendo relação sexual. Porque o sexo pode ser bom com uma mulher cachorra endemoniada, perturbada, ruim, perversa. Isso aqui que ela falou, gente, é muito verdadeiro. Por quê? Porque eu vivi isso na pele. O primeiro relacionamento que eu tive, a mulher não prestava. A coisa ali, digamos assim, na cama era boa, mas o relacionamento, assim, no convívio com as outras pessoas era péssimo. Então, às vezes, a mulher que não presta é aquela que vai te oferecer o melhor sexo. Todo o resto vai ser uma porcaria. Todo o resto vai ser lixo. Mas o sexo vai ser de qualidade. Então, às vezes, o diabo, ele põe esses pratos com essas pessoas na nossa vida pra realmente fazer a gente se afastar totalmente de Deus. E, às vezes, o cara tá ali preso num relacionamento tóxico, abusivo, apenas porque o sexo é bom, digamos assim. Só que aí chega uma hora que você não aguenta mais. Por isso tem muita gente que tá casado dentro da igreja, passa ano, entrando, chega uma hora mais cedo ou mais tarde, a pessoa se desvia da igreja, divorcia, porque às vezes o casamento era só de aparência. Tudo não prestava, a única coisa que prestava ali era o sexo. E só de sexo, casamento não sobrevive, gente, só com sexo. Precisa ter amor, respeito, tem que ter outras características, então só sexo não salva casamento. Então, se o seu pensamento é que ser bom de cama ou coisa do tipo vai te salvar, muito pelo contrário. É melhor, às vezes, você ter um bom relacionamento e você se descobrir com o seu parceiro, com a sua parceira ali na cama e os dois juntos aprender junto, do que você ter um sexo de qualidade, mas todo o resto ser uma porcaria. Ser bom no sexo não significa bom caráter. Então o perigo que o cara corre é de se apaixonar pelo sexo, se apaixonar pela intimidade sexual. Uma mulher que não vale a pena constituir uma família. Então é burrice você começar pelo corpo, porque você pode sim se apaixonar por todo o prazer que você sentiu com aquela mulher. Você acha que os homens são mais cobrados pela sexualidade do que as mulheres? Última pergunta, né, gente? Eu acho que a cultura mundana, que não é a cultura de Deus, né? A cultura mundana, ela coloca como se isso fosse normal, ser descontrolado, não aguentar dizer não conseguir dizer não. A cultura coloca como todo homem, não sei se você já viu isso, né? Todo homem que é homem olha, todo homem que é homem pega, se te der mole tu pega. Tem essa cultura, né? Por exemplo, se você vê na calçada uma mulher bonita, com a roupa muito justa passando, é normal se passarem os homens, eu falo que é o demônio vira cabeça, Júnior. Ele parece que faz assim, ó, na cabeça do cara, pro cara, mesmo que a mulher às vezes não seja tão bonita, parece que ele precisa se autoafirmar como homem e olhar pra dizer, olhei, sou homem. Mas às vezes também é uma questão de instinto e cultura, né? A cultura brasileira. Gosto. Por trás disso, tudo que é exagero é pra esconder o oposto. Por trás disso, existe uma insegurança da identidade, porque o cara que se garante não precisa provar nada pra ninguém. E é verdade. O cara que se garante, se você... Cara, você não tem que provar nada pra ninguém. Essa que é a realidade. Você tem que provar apenas pra quem te conhece de verdade, que é Deus, né? O resto não importa. Então o que acontece? Muitos homens querem uma mulher maravilhosa, mas eles também não estão trabalhando pra ser um cara maravilhoso. Aí vai ficar difícil, né? Bom, gente, o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Sarah Shevak acho que representou muito bem, né, a questão do que Deus ensina sobre um casamento, sobre um relacionamento dentro da Bíblia. Ela passa muito bem isso. E lembrando que esse vídeo não é só pra homem, não. É pra mulher também. Você que é mulher, inclusive, eu dei uma olhada nos conteúdos da Sarah Shevak. Ela ensina muito bem como a mulher deve se posicionar baseado nos princípios bíblicos, né? E a gente, homem, a gente sofre com isso. Por quê? Porque às vezes o cara é bem sucedido financeiramente, trabalha, estuda, tudo. É aquele homem de Deus mesmo, tá ali dentro da igreja apenas em busca de uma esposa. Só que mesmo dentro das igrejas, os homens não têm encontrado esposas, mulheres virtuosas de verdade. A gente tem encontrado sim, mulheres que têm a aparência de uma mulher virtuosa, mas a essência é podre, é tóxica. É aquela mulher que às vezes já vem toda traumatizada do mundo, com um monte de problemas, e às vezes não está disposta a aprender realmente os princípios bíblicos, a realmente ser uma mulher virtuosa. Isso tá em falta. Inclusive, complementando um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu falo sobre do porquê os homens não chegam mais às mulheres, um dos motivos é esse também, porque os homens, às vezes, ele tá dentro da igreja, tem um monte de mulher lá que tem a aparência de princesa, mas que tá longe dos princípios de Deus. É aquela história que ela falou logo no comecinho. Se essa mulher ela não obedece nem a Deus, quem dirá eu, que sou um homem, né, que sou um mero mortal. Então essa mulher às vezes vai me dar dor de cabeça. Se eu casar com essa mulher, eu vou ter dor de cabeça. É isso que se passa na cabeça dos homens que realmente tem de tudo para casar, mas não querem casar. Às vezes o cara tem casa, carro, tem uma vida financeira estável, mas ele não quer casar por conta disso. Porque o que mais tem, gente, é pessoas que fingem ser uma coisa que não é dentro da igreja. Gente, não é porque as pessoas estão dentro da igreja, que até mesmo os homens, que todo mundo que tá ali é trouxa, tá? Não é porque as pessoas estão dentro da igreja ali querendo uma família, um casamento, e todo mundo que tá ali é trouxa, não, e vai te aceitar do jeito que você é. Quem te aceita do jeito que você é Jesus Cristo. Esse, com certeza, jamais vai virar as costas pra você. Agora, você querer se aproveitar, aquela pessoa que tem uma malandragem, uma maldade de
querer se aproveitar da bondade alheia, aquilo que você plantar, você vai colher. Inclusive, tudo isso daqui que ela tá falando complementa o que eu falei no outro vídeo, né? Porque os homens não chegam mais às mulheres, até mesmo dentro das igrejas. Tem homem que não chega mais à mulher, mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque ele vai analisar, ver se a mulher presta, se ela não presta. Inclusive, eu dei exemplo no último vídeo, né? Do porquê que os homens não chegam nas mulheres. Falei nesse vídeo que conheci uma pessoa, né? Um amigo, e esse meu amigo tava conhecendo uma menina. E essa menina era da igreja. E mesmo ela sendo da igreja, ela dava ideia em diversos homens. E ela deixava os homens chegar nela, chamar ela no Instagram, tudo. E ela dava liberdade pros caras chavecarem ela. Ou seja, um monte de pretendente só pra levantar, digamos assim, o ego dela. E no final das contas, ela não escolhia nenhum. E no final das contas, os homens e até outras mulheres que conheciam ela ficavam chateados com ela. Pela atitude dela, de, pô, você tem que, se você é da igreja e você quer ter um relacionamento, você tem que se posicionar. Se tá tendo muita gente pretendente dando em cima de você e você não quer nenhum, deixa isso claro. Não fica conversando com todo mundo, que isso é feio, principalmente dentro da igreja. Então aqui tá um alerta, né? Inclusive eu indico você assistir outro vídeo onde eu falo sobre isso, né? Porque os homens não chegam mais às mulheres. E vamos só terminar aqui e concluir o raciocínio, né? Ver o que mais que ela fala aqui de interessante. E a defraudação, ela faz com que a pessoa possa perder completamente a fé. Existem histórias de pessoas que se suicidaram, pessoas que desistiram de viver, porque a dor da defraudação é uma dor como da morte, é uma dor como se todas suas esperanças fossem esvaídas. A sensação da defraudação é mais ou menos essa. Cara, eu acreditei que aquela pessoa me amava, eu investi tudo naquela mulher, eu construí a minha história, de repente eu pego a mulher conversando com outro cara. Gente, sofrer por relacionamento é uma das coisas que mais tira as pessoas da igreja. Inclusive, eu vou contar isso em um outro vídeo. Uma pessoa que eu conheci que passou 7 anos casada com uma pessoa da igreja, tá? São pessoas da igreja. Trabalhando, lutando, estudando. A esposa tava estudando para ser médica. Quando ela finalmente se torna médica, se forma médica, adivinha o que ela faz? Dá um pé na bunda do marido. E, cara, uma história bem triste. Eu vou um outro momento contar mais sobre essa história. Mas isso acontece muito, tem muita gente dentro da igreja sofrendo por conta de relacionamento, de divórcio, com filhos, às vezes pagando pensão. E existe um buraco, né, gigantesco onde parece que as pessoas não têm coragem de falar sobre esses assuntos dentro das igrejas. Sobre divórcio, sobre traição, sobre pensão, né? Filhos, mães que têm um filho de cada pai e sempre é o homem que é o crucificado na história. Sempre é o lado masculino que é o mais prejudicado, digamos assim, em questão de as pessoas criticarem, tacarem pedra, e a mulher sempre sai como a vítima, né, ali. Do que a mulher fala é tido como verdade absoluta, e muitas das vezes o homem não é nem escutado, né, nem ouvido ali a versão dele da história. É sempre a versão da mulher que prevalece, até mesmo dentro das igrejas. Então, a gente tem que ter sabedoria para lidar com esses assuntos. Você que é mulher, eu indico você acompanhar alguns conteúdos da Sara Sheva. Os conteúdos dela é muito bom, ela realmente ensina ali. Eu não conheço ela, tá, gente? Pessoalmente, eu conheço ela só pela internet mesmo. Alguns conteúdos eu não assisti todos os conteúdos dela, então não posso me responsabilizar. Mas pelo pouco que eu vi, ela realmente tem essa preocupação de ensinar a verdade. E é isso, eu espero ter te ajudado nesse vídeo com a minha reflexão. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu quero que você me fale aqui. O que você acha? As mulheres da igreja, elas ainda prestam para casar ou não? Elas estão aí perdidas, têm apenas a aparência de santidade, mas não são santas coisa nenhuma. Eu quero saber aqui a sua versão, a sua opinião. Porque você me falando a sua opinião, você vai me ajudar no engajamento do vídeo, vai me ajudar aí também a trazer novos vídeos, novos temas, e também vai fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Porque não adianta você assistir o vídeo inteiro aqui, esse vídeo inteiro, a minha reflexão inteira, e não deixar o seu comentário, não deixar o like, não compartilhar. Manda esse vídeo aqui também para algum amigo seu que é da igreja, que está sofrendo com essas questões. Mulheres que aparentam ser aquilo que elas não são. E fica esse alerta aqui para as igrejas. A gente precisa falar sobre relacionamento dentro das igrejas, porque tem muita gente sofrendo, inclusive como a própria Sara Sheva. Eu mesmo conheço pessoas, até mesmo da minha família, que tentaram tirar a própria vida por conta de relacionamento. Então é um assunto muito sério, gente. Muito sério mesmo. Tem gente sofrendo demais com isso. E como eu sempre falo, a gente se vê no próximo vídeo.